Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Se Liga na História. Hoje vamos viajar até a China antiga, mas não para a China das dinastias que conhecemos, e sim para um passado muito mais remoto e surpreendente. Quando pensamos no período neolítico, geralmente imaginamos um cenário de paz e harmonia, vilarejos tranquilos, o início da agricultura, cerâmica delicadamente pintada. Uma era de cooperação e desenvolvimento comunitário. Mas as últimas décadas de arqueologia na China jogaram um balde de água fria nesse sonho idílico. As evidências revelam uma realidade muito mais brutal. O que os pesquisadores encontraram foram muralhas gigantescas, fossos repletos de crânios, corpos decapitados como sacrifícios e sofisticados machados de batalha feitos de jade, um material reservado para a elite. Entre 3000 e 2000 a.C., o Vale do Rio Amarelo viveu uma escalada de violência sem precedentes. Essa competição por recursos transformou tribos dispersas em sociedades complexas e altamente militarizadas, prontas para a guerra total. Hoje, vamos mergulhar nesse lado sombrio da pré-história e descobrir como a guerra, o sacrifício e o medo ajudaram a forjar as bases da civilização chinesa. Vamos nessa! No norte da China, no Planalto de Loess, uma descoberta recente abalou a arqueologia. Acreditava-se que, no terceiro milênio a.C., a região era habitada por vilarejos simples. Mas a realidade era muito mais complexa e brutal. Shimao, datada de 2300 a.C., não era um vilarejo. Era uma fortaleza colossal, a maior cidade murada do mundo na época. Com 400 hectares, suas muralhas de pedra se estendiam por quilômetros, com torres e bastiões para uma defesa implacável. A escala é avassaladora e levanta uma questão. Quem a construiu tinha um medo profundo de algo, ou de alguém. O sistema de defesa era incrivelmente sofisticado. Os portões não eram entradas diretas, mas passagens em ângulo, criando labirintos mortais que forçavam qualquer invasor a se expor em corredores da morte, onde seriam massacrados por defensores posicionados acima. Mas a verdadeira natureza de Shimao estava enterrada sob o portão leste. Ali, em 6 covas coletivas, jaziam 80 crânios humanos. Eram todos de mulheres jovens. Uma cena macabra que apontava para um ritual sombrio. A ciência moderna revelou que elas não eram da região de Shimao. Eram estrangeiras, provavelmente prisioneiras de guerra, capturadas de tribos rivais. Elas foram trazidas para a cidade não para serem integradas, mas para serem sacrificadas, selando a proteção espiritual da fortaleza. Este é um exemplo terrível de um sacrifício fundacional, um ritual onde vidas humanas eram oferecidas para garantir que as muralhas nunca fossem violadas. A vida delas foi o preço pela segurança da cidade. Shimao não era apenas construída para a guerra, ela se alimentava da guerra, física e espiritualmente. A violência não estava restrita a Shimao. Centenas de quilômetros a nordeste, na Manchúria, o sítio arqueológico de Honghe, de 4100 anos, revela outra face do terror pré-histórico. Em uma cova comum, cavada apressadamente, estavam os restos de 41 indivíduos. A cena era perturbadora. Todos os 41 esqueletos estavam sem cabeça. A análise forense não deixou dúvidas. As marcas de corte nas vértebras cervicais indicam que as cabeças foram sistematicamente removidas com lâminas afiadas. Os golpes foram dados logo após a morte ou, de forma ainda mais cruel, foram o próprio golpe de misericórdia. E quem eram as vítimas? A maioria era de mulheres e crianças. Não eram guerreiros caídos em batalha, mas os moradores de uma aldeia indefesa, surpreendida por um ataque rápido e brutal. Os arqueólogos acreditam que foi um ataque de extermínio, seguido por um ritual de caça a cabeças. As cabeças foram levadas como troféus, símbolos de poder para serem exibidas, desmoralizando inimigos e provando a superioridade dos vencedores. Isso não era apenas guerra, era uma forma primitiva de terror psicológico.
A mensagem era clara. A aniquilação total aguardava qualquer um que se opusesse. Essa prática, até então apenas suspeitada na China pré-histórica, foi confirmada em Hong com uma clareza assustadora. Se as cabeças contam a história das vítimas, certos objetos contam a dos vencedores. O machado é uma ferramenta universal no Neolítico, mas nas culturas Liangzhu e Longshan, ele se transformou. Surgiu um tipo especial, feito não para o trabalho, mas para o poder. O machado Yue. Eram mais largos, finos e feitos de materiais preciosos como o jade, meticulosamente polido. Muitos não apresentam marcas de uso. Não eram ferramentas, mas símbolos de status e autoridade. Encontrados em tumbas de elite, junto a líderes, os machados Yue representavam o comando militar. Quem empunhava um Yue detinha o poder de vida e morte. O Yue é o precursor dos machados rituais das dinastias Shang e Zhou, que os reis usavam para executar prisioneiros e legitimar sua autoridade. A guerra não era apenas sobre defesa ou ataque, ela estava forjando uma nova estrutura social, criando uma classe de guerreiros de elite que se tornaria a aristocracia dominante. Por fim, a prova mais duradoura da guerra está gravada na paisagem. Na cultura Longshan, assentamentos abertos deram lugar a cidades fortificadas, cercadas por muralhas maciças de terra batida, ou hangtu, uma técnica engenhosa que compactava camadas de terra, criando estruturas tão resistentes quanto o concreto. Construir uma muralha de hangtu era um projeto monumental, exigindo a mobilização de milhares de pessoas. Uma sociedade só se submeteria a tal esforço se o medo de um ataque fosse constante e avassalador, unindo a comunidade pela sobrevivência. Esse medo foi o motor que uniu comunidades, criou lideranças e, ironicamente, pavimentou o caminho para os primeiros estados. Mas o que motivava toda essa violência? A resposta está na competição brutal por recursos, a disputa por terras férteis, o roubo de objetos de prestígio como o jade, e a captura de prisioneiros para se tornarem a primeira mão de obra escrava da história, forçados a construir as muralhas e servir a elite. Guerra, escravidão e hierarquia social nasceram juntas, em um ciclo de violência que moldou a China para sempre. Longe de ser uma era de paz bucólica, o Neolítico chinês foi um caldeirão de transformações violentas. A competição por recursos, intensificada por mudanças climáticas, não gerou apenas batalhas, mas foi o motor que forjou novas sociedades, elites guerreiras e um tipo inédito de poder centralizado. Os crânios sob os portões de Shimao, os corpos decapitados em Hong e os imponentes machados Yue não são apenas relíquias sombrias. São testemunhas de como a organização social complexa e, eventualmente, o próprio Estado muitas vezes nascem do conflito e da dominação. Essa herança de poder construído sobre a violência, para o bem e para o mal, é um eco que ressoa até os dias de hoje em nossa própria civilização. Se essa imersão nas origens da civilização chinesa te fez refletir, demonstre seu apoio com um like para fortalecer o canal. E para não perder nossas próximas investigações sobre como a violência e o poder moldaram o mundo antigo, inscreva-se e ative o sininho. Temos muito mais para desvendar juntos. Agora, quero saber a sua opinião nos comentários. O que mais te surpreendeu nessas descobertas? Você acredita que a violência é um componente inevitável na formação de grandes civilizações? Vou adorar ler cada teoria e reflexão. E se conhece alguém fascinado por arqueologia e história, compartilhe este vídeo. Agradeço imensamente sua companhia nesta jornada ao passado. Espero que tenha sido tão revelador para você quanto foi para mim. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!